Olá, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula, nós vamos finalizar nosso módulo de Informática 2. Então, ao longo do nosso módulo, tanto no Informática 1 como no Informática 2, nós vimos o sistema operacional Windows, nós vimos a versão mais recente, que é o Windows 10, nós vimos como que ele evoluiu ao longo do tempo. Então, nós tivemos lá o Windows 0, vamos colocar assim, né? O 0, depois o 1, o 2 e assim sucessivamente. É claro que não é contado assim, 1, 2, 3, houve 10 Windows. Não necessariamente, né? Essa contagem foi um pouquinho diferente, porque a gente teve o XP, né, no meio ali, ó, não tinha nada de número, XP, né, se você pensar. Então, assim, são versões para o mesmo sistema operacional. Então, na nossa história da informática, a gente percebe que esses sistemas operacionais, eles surgiram nas universidades, com o objetivo de trocar informações entre faculdades, entre as pessoas que estavam ali na mesma instituição. Posteriormente, esse sistema operacional foi para as empresas, porque eles perceberam o grande potencial que essa máquina chamada computador tinha, e isso fez com que ele se popularizasse. Popularizasse no primeiro momento onde? Nas empresas, nas grandes corporações. Tanto é que ele recebeu o nome, né, de Microsoft Office, né? Esse Office aí vem da ideia do escritório, né? Então ele saiu da universidade e foi para as corporações. Depois disso, aí sim que ele se tornou algo que chegou na casa das pessoas. Mas isso só ocorreu posteriormente. Por quê? Porque antes do Windows chegar às casas, ele era preciso chegar o computador às casas, né? Que a gente precisava do aparelho. Então, o processo de evolução do sistema Windows tem muito a ver também com o processo de evolução dos computadores ali também. Não de evolução propriamente dito, mas digamos assim, com o processo de popularização desses computadores, né? Nos anos 2000, nós vamos encontrar aí os computadores chegando mais rapidamente às casas. As pessoas vendo a necessidade de ter um computador em casa. Por quê? Porque muitos começaram a trabalhar em casa. Então, se na minha empresa eu tenho um computador que tem um sistema tal, que faz isso, faz aquilo, em casa, né, que eu tenho meu escritório, que eu trabalho de casa também, eu preciso ter um sistema operacional que funcione também. Então, a partir do momento que os computadores se popularizaram, se tornaram comuns nas casas, o sistema também se tornou comum. E com isso foram mais pessoas para dar um feedback com relação a esses programas. Se eles eram bons ou não, o que precisava melhorar. E neste sentido do que precisava melhorar, o Windows foi evoluindo e se popularizando cada vez mais. Aí vem a pergunta, né? Ele é o melhor sistema operacional? Está sempre em busca de melhorias, vamos deixar bem claro. Ele não é 100% perfeito, mas ele é muito bom. Ele cumpre o que promete. Tá? Vale ressaltar que em várias versões anteriores ele deixou a desejar. Né? As pessoas esperavam que ele fosse mais interativo, ou esperavam que ele fosse mais rápido, que as interfaces dele abrissem mais rapidamente, que não bugasse, né? Como muitos falam. E em alguns momentos isso não foi possível, deu alguns probleminhas. Por isso que as pessoas o quê? Sempre mandavam feedback, reclamavam, e assim foram surgindo as outras versões, até chegarmos na que nós temos agora, que é o Windows 10. O Windows 10 versão 2020. Atualíssimo, né, para o momento. Então a gente sempre tem que ter em mente que os sistemas operacionais eles estão em constante mudança, melhorias, né, sempre em busca de melhorias. Assim nós vimos também o Paint. Lembra que eu falei? O Paint não é considerado pelo Windows nenhum programa propriamente dito. Ele é um acessório. Então você procura ali na lista de acessórios do sistema Windows, vai aparecer o Paint, que vem lá do programinha que era o Paint Brush, né? Que é a palhetinha de cores e você pintar ali, ó. Que essa era a primeira funcionalidade dele, né? Você usava formas e você conseguia pintar essas formas. Era só isso que você fazia.
né? Justamente pintar. Só que ele também evoluiu ao longo do tempo, porque as pessoas pediram que ele fizesse mais coisas. Nossa, mas o programa, você só desenha e pinta? É para criancinha. Não dá para fazer uma coisinha a mais? Então, se foram surgindo programas similares, né, criados por várias, né, empresas, e aí o Paint, aquele programa também se obrigou a mudar. E ele foi mudando tanto, que ele mudou a cara. E aí nós chegamos ao Paint 3D, que é esse Paint que nós vimos ao longo das nossas aulas. Um Paint moderno, um Paint que permite você trabalhar com a imagem, né? Até em terceira dimensão, você gira a imagem, você muda, você tem perspectivas diferentes no que se refere à imagem. Diferente do que a gente viu naquele Paint básico. Né? Então você consegue mexer mais com as imagens, você consegue mexer em fotos, né? Além de escrever textos. Então ele é um Paint bem melhor comparado com a sua versão 1, digamos assim. Modernizou bastante, mas não é o único, né? Tem vários programas similares ao Paint que fazem a mesma coisa. Alguns são até considerados melhores. Então nessa questão de evolução, nós temos de um lado a Microsoft e de outro lado, no Brasil, nós temos a versão do LibreOffice, que é o BR Office que nós trabalhamos nas últimas aulas, que tem uma versão sua do Word, com outro nome, Writer. Nós temos uma versão sua do PowerPoint e nós temos uma versão sua do Excel. Então, nós falamos do Excel, do BR Office, né, que é o Calc, que faz os cálculos, tem as planilhas, que você usa as fórmulas, que você trabalha da mesma forma que você... Logo, se eu tenho os primos do Windows no BR, nós temos que saber usá-los, né? Nós temos que entender, tá? Ao longo das aulas eu mostrei para vocês que o BR Office, na verdade, mais especificamente, o LibreOffice disponibilizou extensões para você usar dentro do Google Chrome, ou dentro do Microsoft Edge, ou do Mozilla, você tem essas extensões. Aqui eu estou mostrando para vocês nesse momento, é uma dessas extensões. Nós trabalhamos o editor de texto, Writer, nós trabalhamos o editor de planilhas, o Calc, e hoje, para finalizarmos esse módulo, nós vamos ver o Impress, né? Que é o primo pobre para alguns do PowerPoint. Aí alguns podem falar, mas são só esses programas? Não, gente, nós temos outros programas. A Microsoft tem outros programas, né? Então ela tem ali o Photoshop, né, que muita gente usa, o CorelDRAW também. Mas esses programas já são com uma finalidade específica. Tá? O Photoshop ele foi criado com o objetivo de maximizar e trabalhar a questão de imagens, de fotos. Ele é muito específico. Já o CorelDRAW já tem a questão de desenhos, foi criado com a ideia ali de industrialização, para quem trabalha com desenhos de moda, para quem vai trabalhar ali a questão de impressão, vai trabalhar a questão ali muitas vezes até relacionada à arquitetura, né? Então tem uma outra pegada, digamos assim. É usado para um outro objetivo. Então nós acabamos focando nesses três, que são os que são mais assim usados na questão do trabalho, né? Que são mais frequentes nesse universo do trabalho. Além deles, é claro, tem a internet, que você precisa hoje saber usar a internet. E o saber usar a internet não é somente logar lá e assistir um vídeo, ou entrar no YouTube, ou nas redes sociais. Usar a internet para o trabalho corporativo é você saber fazer as pesquisas necessárias, é você poder usar isso a seu favor. É nesse sentido. É você poder usar uma rede, criar uma rede. Você pode ter um marketplace, né? Muitas empresas hoje vivem,
né, do marketplace. Elas criam as suas páginas, onde elas vendem os produtos, onde elas anunciam os seus produtos. Então você pode só anunciar para ser conhecido, mas também você pode vender o seu produto lá dentro, né? Hoje a internet permite que você faça isso. Você cria sua loja virtual, né? Então era o tempo que a internet era só para fazer pesquisa. Era o tempo em que a internet era só para você jogar. Não, hoje a internet ela tem N funcionalidades, mas quando se fala para você trabalhar, ela tem muito mais ainda, ela te ajuda. Então as redes sociais hoje elas são porta para você apresentar o seu produto, são portas para você se apresentar, porque eu posso usar, na verdade, a internet ali para mandar um e-mail, para trabalhar a minha empresa, para que ela seja conhecida, para divulgar. Eu uso anúncios dentro de programas conhecidos, né? Dentro de um programa lá, de um canal do YouTube do fulaninho lá, eu uso então todas essas redes, o canal de pessoa A, pessoa B, público A, público B, não importa, nas redes sociais, na internet como um todo. Crio minha própria página, crio meu próprio site, trabalho marketplace, né? E vendo meu produto, divulgo, crio minha própria loja lá dentro. Então, a internet também está aí para nos ajudar nessa questão. Então, o computador e a sua evolução, ela trouxe inúmeros benefícios para nós, né? E isso não só no mundo corporativo, mas hoje na sua vida pessoal também, né? Se você é um pequeno empreendedor, ali está começando, né? Você começa como pessoal e depois vai crescendo. Então ele também fez você abrir, né, espaço, crescer, ser conhecido, aparecer. O que talvez anteriormente, antes da internet, antes dessa popularização dos computadores e da internet, vamos ampliar para os dois, não era possível. Então a gente tem que saber que a Microsoft, de um lado, ela fez com que isso se tornasse popular. Por quê? Porque é um programa que foi muito bem aceito. No Brasil, a gente, para não pagar a versão da Microsoft, você tem a opção de usar o BR Office. Tá? Aqui volto a falar, como eu falei para vocês, estou usando, né, a versão do LibreOffice, que é uma versão aberta, é um software livre. Nós estamos aí no LibreOffice 6, o Windows é 10, LibreOffice 6, então algumas das reclamações mais comuns quando fala, é um programa bom, mas ele deixa a desejar, é nesse sentido. Ele está um pouquinho atrás, um pouquinho mais, né? Atrás da Microsoft. A Microsoft, ela trabalhou mais essa questão de melhorias no Windows, que o LibreOffice não fez. Mas, obviamente, por quê, gente? A Microsoft é paga. Né? O sistema operacional da Microsoft, quando você coloca no seu computador, é pago. Já o LibreOffice é uma versão livre. Por isso que ela é tão boa. Então, tem muita empresa, principalmente as corporações públicas, as repartições públicas, que optam por usar o LibreOffice por causa disso, porque ele é gratuito. Tá? Mas aí, com o tempo, algumas pessoas falam, mas eu não me adaptei, eu não gosto, eu acho estranho. Prefere pagar a versão da Microsoft e usar. Aí vocês devem estar se perguntando, e a Apple, como que funciona? Qual é a diferença dos dois? A Apple também é um sistema operacional. A diferença, como já havíamos pontuado anteriormente, é que ele é muito específico. São programas que só rodam nos computadores deles, nos celulares deles. Ele não tem essa compatibilidade que há entre o BR Office e a Microsoft. Eles têm essa compatibilidade. Agora a Apple não. A Apple é Apple. Acabou. Você vai usar os sistemas deles. São sistemas similares, tá? Isso você tem que deixar bem claro. São programas similares, só que eles só funcionam nos computadores, nos celulares produzidos pela Apple. Então fica muito restrito. E aí com isso, eles se dizem melhores. Nossa, porque os nossos são específicos, são mais seguros, tem mais funções.
né? Só quem tem para poder comparar os dois, tá? Mas na aula nós não vamos ficar fazendo comparações entre os sistemas operacionais. É porque o Office, o BR Office, ou o LibreOffice, é um sistema operacional que aparece nas empresas. Por isso que nós trabalhamos tanto a Microsoft como o BR Office. Ok? E aí, para fechar, né, especificamente, vamos falar do Impress, que é o nosso PowerPoint pobre, né, para alguns. É o primo pobre. Então, assim, quando se fala no sistema, né, BR Office, que nós temos ali o editor de slides, olha bem, de slides, é um editor de slide. Nós temos este chamado Impress. Então, o que, que você vai encontrar no Impress? Você vai encontrar o arquivo, lembra que eu estou na versão online, então vai aparecer essas informaçõezinhas aqui que apareceram nos outros, tanto no Calc quanto no Writer, que é o salvar, que é o imprimir, que é o baixar, ou as versões que eu vou baixar. Nesse caso, se eu baixar na versão BR Office, ele vai ser ODP, tá vendo? Que cada um dos outros tinha nomes diferentes, só que eu posso baixar como apresentação do PowerPoint, tanto a versão mais antiga, 2003, ou a versão mais recente. Então, ele vai ser PPT ou ele vai ser PPTX, que é a versão mais nova referente ao Windows 10, tá? Aqui é a questão das propriedades, mas a gente não entra nisso. Posso abrir pelo Google Drive, salvar no Google Drive, porque lembra, eu estou na página do Google. Se você estivesse lá na página do Edge, ia aparecer para você salvar na nuvem, né? Do Outlook, do Hotmail, que é aquela nuvenzinha. Certo aí? Então, a gente tem que saber que há, sim, como você usar o Impress da versão online, ou você pode baixar, e ele vai ter propriedades, vamos colocar assim, semelhantes ao PowerPoint. E por isso que agora nós vamos ver detalhadamente cada um deles.